Eu acredito que todo mundo que está começando em alguma coisa se questiona se tem conhecimento suficiente para exercer determinada profissão, se tem desenvoltura, se precisa adquirir mais algum conhecimento. Hoje eu vou falar sobre como iniciar ou se um advogado iniciante consegue atuar na advocacia empresarial. A resposta para essa pergunta passa por aquele velho dilema. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha, né? O que a gente precisa primeiro para conseguir atuar? Para conseguir atuar na área de direito empresarial, você precisa ter experiências. Mas para adquirir experiências, você precisa começar de alguma maneira, não é mesmo? O advogado empresarial hoje, ele exerce uma posição estratégica dentro da empresa. Mas nenhuma empresa confere esse cargo, essa posição para alguém dentro da sua estrutura se essa pessoa não demonstrar confiança e credibilidade naquilo que está disposto a fazer. A grande sacada para atuar, então, na área de direito empresarial, para ser um advogado empresarial, é saber que você precisa de conhecimentos além do direito. É lógico que a matéria, né, o conteúdo, as leis, a disciplina em si de direito empresarial você precisa dominar, afinal você é um advogado e pretende atuar na área. Mas a atuação, ela passa por outros conhecimentos de fora do direito, conhecimentos da empresa em si mesmo. É esse conhecimento, é essa desenvoltura sobre empresas e não especificamente sobre o direito empresarial que vai te garantir um cargo, uma posição estratégica dentro de qualquer negócio. E eu não estou falando de um único negócio, que o advogado empresarial ele vai atuar para uma única empresa. Mas é a sua expertise, vai lhe propiciar, né, atuar para diversos clientes, exercendo essa função estratégica. Você precisa saber como que funciona a empresa e não meramente o direito empresarial. Como que tudo começa, como que tudo funciona dentro da empresa. Não tem como a gente ser um advogado empresarial sabendo exclusivamente das leis, da aplicação da lei, o que acontece se virar processo, quais são os riscos processuais, se você não vai entender a dinâmica da empresa. Você não consegue se inserir dentro de um negócio sem conhecer o negócio. Então, a dica valiosa que eu diria, saiba como abrir uma empresa. Saiba como é a gestão empresarial, saiba o passo a passo que o empresário tem que seguir para abrir uma empresa. Dentro desse passo a passo, tu vai entender qual é a tua posição, né? Quais são os momentos que o teu conhecimento vai ser fundamental e quais são os momentos que você tem que parar e observar o que a empresa está fazendo para conseguir fazer com que o teu conhecimento entre dentro dessa dinâmica que é uma dinâmica muito ágil, né? Uma dinâmica muito peculiar. Como que faz para abrir um CNPJ? É lógico que esse tipo de conhecimento, esse tipo de atividade, ela é própria do contador. É o contador contratado que vai abrir o CNPJ, que vai fazer a inscrição na junta comercial se for necessário, enfim. Mas o advogado ele tem que saber da onde que tudo isso começa. E nessa abertura do CNPJ, nessa primeira estruturazinha da empresa, é que nós vamos nos preocupar com o enquadramento de porte, com o enquadramento societário e com o enquadramento tributário. Por isso, é fundamental que o advogado esteja presente nesse momento da abertura da empresa também. Porque talvez detalhes sobre as ideias do empresário, como essa empresa vai funcionar, né? Toda a estrutura que já está sendo montada, todos os sonhos que vão ser colocados em prática, quais são os objetivos daquela empresa, aonde ela quer chegar, qual é a visão dela sobre o seu próprio futuro, vai te trazer subsídios para estar presente nesse momento e fazer uma abertura correta, um enquadramento correto da empresa. É nesse momento também que se procura saber qual vai ser o enquadramento sindical, que vai interferir também na contratação de funcionários, na organização interna da empresa.
Quais são as regras de segurança do trabalho que vão ser seguidas? Quais são as estruturas que a empresa tem que montar para seguir essas regras? Quem diz as regras? Quem conta para o empresário é o advogado, mas quem vai colocar em prática é ele. O contador vai ser atingido por isso também, porque algumas inscrições vão ser específicas. E também tem a relação entre os sócios, que não se restringe somente ao contrato social. Né? Tem os acordos de sócios, que também tem que se enquadrar dentro da posição estratégica da empresa. Então, todos esses conhecimentos que eu falei até agora, que eu pincelei para ti até agora, são matérias que têm que entrar na tua grade curricular pós-prova da OAB. Né? São assuntos que você precisa se inteirar. Então, resumindo, atuar nessa área requer uma visão integral da empresa. Né? Se você vai ocupar um cargo estratégico, você precisa entender o todo da empresa e todas as áreas do direito que interferem nesse bom funcionamento da empresa. E outras questões que você precisa prestar atenção para também fazer uma boa atuação nessa área do direito é a formação pessoal do empresário. Parece um assunto banal, provavelmente você não viu isso na faculdade, e se você não tem uma familiaridade com o mundo dos negócios, com o mundo empresarial, com os empreendedores, é um assunto que parece que não tem muita importância. Mas o empreendedor, ele enfrenta constantemente muitas dificuldades pessoais para gerir o negócio e dificuldades profissionais, que a sua formação pessoal vai interferir, né, no bom desenvolvimento dessas questões. Então, a formação pessoal, tanto do empresário como do advogado que pretende atuar na área, e eu diria até de todo advogado, porque todo advogado que tem um escritório, que compõe um escritório, ele também é um empresário, ele não deixa de ser um empreendedor. E também enfrenta dificuldades, né, de gestão de relações entre pessoas, os conflitos que vêm dessa relação, porque na verdade nós somos solucionadores de conflitos pessoais, né? Seja atuando na área empresarial ou não, nós estamos sempre lidando com esses conflitos pessoais. E essa formação pessoal do empresário é um assunto. E aí tem uma extensa literatura sobre isso, ela é importantíssima e fundamental. O advogado que atua na área de direito empresarial e se insere nesse contexto, lê esses livros, né? Participa de grupos que trabalham com esses assuntos, ele acaba se aproximando muito mais do seu cliente, se aproximando muito mais da realidade. Porque quando a gente passa a desenvolver esse hábito de ler esses livros, esse tipo de literatura, a gente acaba conhecendo dificuldades que a gente nem sabe que vai enfrentar, ou encontrando soluções para questões que a gente nem imaginava que estavam realmente impedindo o nosso desenvolvimento nessa área. Então, o advogado empresarial precisa ter contato, precisa conhecer esse mundo também, né? Um dos grandes literários sobre isso, que desenvolveu inclusive, né, alguns passo a passos para o desenvolvimento pessoal empresarial, para a conquista de objetivos, para a conquista do sucesso, seria o Napoleão Hill, né, que ele tem uma vasta produção de livros nessa área e que talvez começar por ele seja uma ideia boa. Outra pessoa que também tem bastante produção nesse sentido é o Bob Proctor. Ele tem bastante vídeos no YouTube, inclusive vídeos dublados, que traz também as características dessas questões que são tratadas nesses livros, né? E traz muito do mundo empresarial, muito dos objetivos do empresário, muitas formas de atuação, né? Muitas práticas que a gente precisa ter contato, inclusive para entender melhor o nosso cliente, né? E entendendo melhor o cliente, a gente ganha mais confiança e o trabalho se desenvolve muito melhor. Mas a boa notícia que eu queria trazer para vocês é que se você é um advogado iniciante, você pode sim começar atuando na área de direito empresarial. De que forma? Quando a gente pensa em atuar na área de direito empresarial, as nossas referências se misturam muito, né, com filmes e séries americanos, com aqueles advogados bem alinhados, trabalhando para grandes empresas, fechando grandes negócios. Mas a nossa realidade, ela é bem diferente disso. Tem milhões de pequenas empresas no Brasil precisando de assessoria jurídica.
aproximadamente quase 20 milhões de empresas hoje no Brasil. E 99% dessas empresas são pequenas empresas, são microempreendedores e pequenas empresas. Essas estruturas menores, essas empresas pequenas, os microempreendedores, empreendedores individuais, acabam construindo estruturas muito menores, né? O que facilita a compreensão das estruturas e a atuação do advogado empresarial. Porque o ponto fundamental, um dos pontos fundamentais para atuar na área de direito empresarial é você conhecer bem o seu cliente e o setor onde ele atua. Então, se você focar nessas pequenas empresas, nesses negócios menos complexos, né, não que não requeiram uma atuação profissional com todas as características desse profissionalismo, mas elas são mais simples de serem compreendidas e de serem assessoradas. Então, começar por essas empresas fica mais fácil de entender as empresas e mais fácil de entender o setor onde elas estão inseridas. Porque geralmente também são setores regionais, né? São pequenos comércios, cidades menores, que acabam facilitando, né, a atuação do advogado empresarial. Para contribuir, então, para o início da tua jornada, seguem algumas considerações extrajurídicas que fazem toda a diferença na hora de você aplicar o seu conhecimento jurídico na atuação da advocacia empresarial. Um ponto sensível do empreendedorismo é o atendimento aos clientes. Bom, aí você vai dizer que tem conhecimento sobre direito do consumidor, que vai ser importante, sim, vai ser muito importante na tua atuação dentro do direito empresarial, atendendo, assessorando, fazendo assessoria jurídica de pequenos negócios. Mas o que você precisa se preocupar em aprender à parte seria o atendimento ao cliente. Tem uma máxima no mundo empresarial que é: se o cliente está satisfeito, a tua empresa está cumprindo o papel dela. Então, o advogado empresarial que vai prestar assessoria jurídica para pequenos e médias empresas, ele precisa saber muito mais do que o Código de Defesa do Consumidor, mas precisa entender essa preocupação do empresário, que é satisfazer o seu cliente. Se lá no ponto final, que é a satisfação do cliente, o cliente está satisfeito, a empresa atingiu esse objetivo, significa que os seus funcionários, os seus colaboradores, eles também estão sendo reconhecidos, a lei trabalhista está sendo cumprida. E se for uma sociedade de 2, 3 sócios, que geralmente acontece, são as empresas limitadas, com certeza a relação entre os sócios também tem a harmonia necessária para desenvolver o negócio. Então, quando eu falo numa análise completa da empresa, é você analisar todas as cadeias que se constroem ali dentro, né? Então, quando você começa a atuar na assessoria jurídica, você tem que se preocupar logo de cara no teu cliente a analisar a satisfação do cliente dele. Bom, o cliente dele está satisfeito? Beleza, então não tem tantas coisas nessa cadeia que está fora de ordem, né? Vamos nos preocupar com a documentação. Agora, quando você chega e pergunta para ele nem sabe a resposta se o cliente dele está satisfeito, vamos começar por aí. Um exemplo que eu tenho disso, recentemente a gente descobriu dentro de uma das empresas que eu assessoro que todos os problemas, todo o caos que estava dentro da empresa estava relacionado ao baixo faturamento. Bom, tá com baixo faturamento, estava com muita conta atrasada, fornecedores também não recebendo, já estava entrando na questão fiscal, né, impostos, enfim, as contribuições previdenciárias. E aí, nessa confusão toda, né, nós descobrimos uma insatisfação profunda nos clientes dessa empresa. Então, nós fomos ver o que estava acontecendo. Eles estavam sendo maltratados, né? Estavam sendo mal recebidos na empresa. A capacitação dos colaboradores dessa empresa, ela tinha sido esquecida também, né? Então, nós começamos uma reestruturação atendendo bem o cliente. Aí, o faturamento do mês anterior foi atingido nos primeiros 10 dias do mês subsequente. Simplesmente com essa alteração. Então, às vezes, não é exatamente uma questão jurídica que precisa ser resolvida. As questões jurídicas estão vindo de uma causa administrativa, de uma falha na gestão e que precisa ser solucionado. Então, você não meramente vai apontar para o empresário. Eu chego lá e aponto, olha, você não está pagando isso, você precisa pagar. Mas eu não estou faturando. Então, fecha a empresa. Não dá para a gente chegar e falar isso, não é mesmo? Então, nós temos que ver quais são as causas
para contribuir para ele, para resolver isso. Aí como que a gente resolve isso? Bom, implementando diversas práticas dentro da empresa. Podemos instituir um regulamento interno que melhore a relação entre os funcionários, vamos buscar aí uma capacitação melhor para os vendedores e isso vai se refletir. Acontece casos de ter que chegar a trocar boa parte do quadro de funcionários, todo o quadro de funcionários, acontece, né? Mas o importante é chegar lá na raiz do problema, resolver ele para o negócio ter sucesso. Porque uma coisa que você tem que se preocupar na tua atuação em direito empresarial é se o seu trabalho está contribuindo para a lucratividade da empresa. Isso com certeza a faculdade não te ensina, né? O advogado empresarial ele tem que dar lucro. Porque o que não dá lucro é passivo. E o que é passivo dentro de uma empresa a gente tem que ou eliminar ou adicionar nos custos do produto. E um advogado que não gera um lucro, que não faz uma diferença ao ponto de melhorar a administração, melhorar a gestão e ter reflexos, né, na rentabilidade da empresa, ele o seu trabalho não está sendo um trabalho completo, né? Então eu acho que a maior dica, a maior preocupação que você tem que ter na tua atuação em direito empresarial é se o teu trabalho faz diferença dentro da empresa ao ponto de melhorar o negócio, né? E esse melhorar o negócio é gerar lucro, né? Uma empresa com fins lucrativos, ela tem que ter lucro, senão não tem motivo de existir. Então essas são algumas dicas para quem está começando hoje, que é possível sim atuar em direito empresarial logo no início da carreira. Mas tem que buscar nichos de cliente que você consiga dar conta, que você consiga fazer uma análise completa da empresa. Uma empresa gigante não tem como começar querendo, né, entender uma estrutura muito complexa, que tem que ter um conhecimento contábil, um conhecimento administrativo muito profundo para conseguir entender como ela funciona. Teria que ter uma equipe, não só de advogados, uma equipe interdisciplinar para atuar para grandes empresas, como também já fiz parte de algumas, mas aqui as minhas dicas são: comece por comércios locais, por empresas locais, porque tem muita empresa precisando de assessoria jurídica, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, de reestruturar economias, enfim. E busque sempre conhecimentos de fora do direito para inovar a tua advocacia. Não tem como a gente atuar na área de direito empresarial sem buscar conhecimentos externos, sem nos relacionarmos com a área, sem nos comportarmos também como um empresário. Não tem como atuar na área da advocacia empresarial sem buscar conhecimentos de fora do direito. A empresa, ela reúne conhecimentos múltiplos e nós também temos que ter pelo menos ideia de que esses conhecimentos existem, para poder até sugerir para o empresário: olha, você precisa contratar uma assessoria de marketing melhor, você precisa trocar de fornecedor, você precisa capacitar seus funcionários para atuarem melhor, venderem melhor, atender melhor os clientes, né? Então essas seriam as minhas dicas, digamos assim, a minha experiência, né? E essa boa notícia de que sim, você pode começar na advocacia atuando na área empresarial. Bom, gente, o que eu tinha para falar no vídeo de hoje era isso, e você agora está pronto para assistir o próximo vídeo que vai aparecer na tela.